Deputado Paulo Dantas, para a chamada dos senhores deputados. 13 deputados presentes, senhor presidente. Havendo o número regimental, declaro aberta a sessão ordinária do dia 12 de novembro de 2019. Passo a palavra ao deputado Tarcísio Sampaio Freire para a leitura das atas das sessões anteriores. Tudo. Ata da nova sessão ordinária do segundo período da primeira sessão legislativa, 19ª legislatura. Aos 7 dias do mês de novembro do ano 2019, nesta cidade de Maceió, capital do estado de Alagoas, às 15 horas, na sala das sessões da Assembleia Legislativa Estadual, estão presentes os senhores deputados Marcelo Victor, presidente; Paulo Dantas, primeiro secretário; Tarcísio Freire, ocupando a segunda secretaria; Galba Novaes, Ivan Beltrão, Ângela Garrote, Davi Davino Filho, Marcos Barbosa, Breno Albuquerque, Bruno Toledo, Cabo Bebeto, Cibele Moura, Davi Maia, Dudu Ronaldo, Flávia Cavalcante, Francisco Tenório, Inácio Loyola, Léo Loureiro, Ricardo Nezinho e Silvio Camelo. A número regimental. O senhor presidente declara aberta a sessão, é lida, discutida e aprovada. A 89ª ata da sessão ordinária e o expediente consta das seguintes matérias. Projeto de lei ordinária número 212/2019, de autoria da deputada Jó Pereira, institui o programa Jovem Aprendiz de Alagoas, no âmbito da administração pública direta e indireta, autárquica e fundacional do Estado de Alagoas, encaminhado à 2ª e 7ª e 14ª comissões. Projeto de lei ordinária número 213/2019, de autoria da deputada Jó Pereira, dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratação no âmbito da administração pública estadual, direta, indireta, autárquica e funcional, de qualquer dos poderes, encaminhado às 2ª e 7ª comissões. Projeto de lei ordinária número 214/2019, de autoria da deputada Jó Pereira, altera a lei estadual número 5.671 de 95, encaminhado também às 2ª e 7ª comissões. Projeto de lei ordinária número 215/2019, de autoria do deputado Francisco Tenório, considera de utilidade pública a ONG Divina Caridade, encaminhado à 2ª comissão, indicação número 379/2019, de autoria do deputado Davi Davino. Requerimento número 445/2019, justificativa da deputada Fátima Canoto. Requerimento 446, justificativa da deputada Cibele Moura. Requerimento 447, justificativa, deputado Jairzinho Lira. Discutidos e aprovados os pareceres de número 280, 306, 311/2019, da 2ª comissão, de número 284, 309 e 303/2019, da 3ª comissão, de número 308, 310 e 302/2019, da 7ª comissão. Esgotada a matéria do expediente em questão de ordem, o deputado Inácio Loyola parabeniza a todos os radialistas do Brasil, em especial os radialistas do estado de Alagoas, pela passagem do Dia do Radialista, comemorando oficialmente em 7 de setembro. Segue parabenizando o senhor Igor Sena Bittar, diretor-geral desta Casa Legislativa, pela passagem do seu aniversário, a ser comemorado no próximo dia 8 de novembro. Na hora do expediente, ocupa a tribuna a deputada Ângela Garrote. A oradora discorre sobre o projeto Felice Mulheres Fortalecendo o Futuro, de autoria da deputada Iracema Portela, presidente nacional das Mulheres Progressistas, que tange promover e incentivar a participação da mulher na política partidária e na vida pública,
bem como fortalecer os quadros do partido para as eleições municipais do próximo ano, ao tempo em que faz convite, enquanto presidente estadual das mulheres, progressista para todas as mulheres de Alagoas, a se fazerem presentes ao ato de filiação de mulheres alagoanas, no próximo dia 9 de novembro, em Campo Alegre. Em parte, os deputados Inácio Loyola, Léo Loureiro e Tarcísio Freire e a deputada Cibele Moura parabenizam a oradora e tecem elogios à sua comprometida liderança política à frente do movimento das mulheres. Com êxito para o estado de Alagoas, ocupa a tribuna o deputado Davi Maia, líder. O orador tece comentários sobre o fórum em exame ocorrido em Maceió. Na ocasião, foi debatida a concessão do serviço de saneamento de Maceió e outros municípios da região metropolitana, parabenizando o governo do estado e enfatiza que está sendo realizado estudos para outras futuras privatizações. Segue reportando-se a sua participação no maior evento organizado no país, Liberte com Brasil, enaltecendo na ocasião que o número de pessoas que defendem a liberdade cresce a cada ano, entendendo a necessidade de um país e de uma Alagoas mais livre, com menos burocracia e também menos interferência do Estado na economia. Em parte, os deputados Bruno Toledo, Cabo Bebeto e da deputada Cibele Moura parabeniza e solidariza-se com o pronunciamento do orador. Tece algumas considerações e coloca-se a favor da necessidade de prestações de serviço digna e com maior presteza à sociedade. Em parte, o deputado Inácio Loyola posiciona-se contrário à política de privatizações, reportando-se aos governos anteriores que não investiram o suficiente. Encerrada a hora do expediente, passa-se a hora do dia, procedida a verificação de quórum, admo legal para deliberar votação em segundo turno do projeto de lei número 118/19, aprovado, com os votos contrários dos deputados Davi Maia e Cabo Bebeto. Votação em primeiro turno do projeto de resolução número 30/19 e dos projetos de lei número 628/19, bem como os de número 147, 158 e 619, aprovados. Discussão em segundo turno da redação do vencido do projeto de lei número 8/2019. Discussões dos projetos de resolução número 25 e 36/2019. Discussão do projeto de lei número 189/2019. Votação única do requerimento sem número do deputado Bruno Toledo e outros. Requer uma sessão extraordinária logo após o término desta para apreciar em segundo turno redação do vencido do projeto de lei número 82/2019. Posto em votação, é aprovado. Encerrada a ordem do dia, passa as explicações pessoais. Não oradores em explicações pessoais. O senhor presidente convoca os senhores deputados para uma sessão extraordinária logo após o término desta, a fim de apreciar em segundo turno redação do vencido do projeto de lei número 82/2019 e encerra presente. Todas as manifestações ocorridas na presente sessão estão registradas em notas taquigráficas, fazendo parte integrante desta ata para constar. Eu, Beatriz Lousano Souto Maior Vital, redatora de atas, redigi e eu subscrevo. Ata da 37ª sessão extraordinária do segundo período da primeira sessão legislativa da 10ª legislatura, aos 7 dias do mês de novembro do ano 2019, nesta cidade de Maceió, capital do estado de Alagoas, às 16h15, na sala
das sessões da Assembleia Legislativa Estadual estão presentes os senhores deputados Marcelo Victor, presidente, Paulo Dantas, primeiro secretário, Galba Novaes, ocupando a segunda secretaria, Ivan Beltrão, Ângela Garrote, Davi Davino Filho, Marcos Barbosa, Tarcísio Freire, Breno Albuquerque, Bruno Toledo, Cabo Bebeto, Cibele Moura, Davi Maia, Dudu Ronalça, Flávia Cavalcante, Francisco Tenório, Inácio Loyola, Léo Loureiro, Ricardo Nezinho e Silvio Camelo. A norma regimental, o senhor presidente declara aberta a sessão. Não há ata nem expediente a serem lidos. Não há oradores inscritos na hora do expediente. Encerra a hora do expediente. Passa-se a ordem do dia. Procedida a verificação de quórum. Votação em segundo turno. Redação do vencido projeto de lei número 82/2019. Aprovado com os votos contrários dos deputados Cabo Bebeto, Davi Maia e da deputada Cibele Moura. Encerrada a ordem do dia, passa as explicações pessoais. Em questão de ordem, o deputado Inácio Loyola parabeniza a funcionária desta casa, senhora Elineuza Santos Silva, pela passagem do seu aniversário no último dia 27 de outubro. Em questão de ordem, o deputado Davi Maia informa a realização do Fórum de Lideranças no próximo dia 29 de novembro, em Maceió, com a participação do secretário de Desestatização do Ministério da Economia, senhor Salim Mata. Não havendo mais oradores, o senhor presidente convida os senhores deputados para a sessão solene na próxima segunda-feira, 11/11/2019, pelas comemorações alusivas ao centenário do deputado Rubens Canuto, ao tempo em que convida os senhores deputados para a sessão ordinária da próxima terça-feira, a hora regimental, e encerra presente todas as manifestações ocorridas na presente sessão estão registradas em notas taquigráficas, fazendo parte integrante desta ata. Para constar, eu, Beatriz Lozano Souto Maior Vital, redatora de atas, redigi, e eu, Tarcísio Freire, subscrevo. É o que consta, senhor presidente. Em discussão, as atas lidas pelo deputado Tarcísio Sampaio Freire. Não havendo quem queira discutir, considero-as aprovadas. Deputado Paulo Dantas, para a leitura do expediente. Projeto de lei ordinário número 216 de 2019, autor deputado Silvio Camelo, dispõe sobre as normas gerais de segurança em instituições financeiras e afins sediadas no estado de Alagoas e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 217 de 2019, autor Poder Executivo Estadual, mensagem de número 57 de 2019, referente ao projeto de lei que reestrutura o Fundo Especial de Segurança Pública do estado de Alagoas e da outras providências. Projeto de lei ordinário número 218 de 2019, autor Poder Executivo Estadual, mensagem número 58 de 2019, referente ao projeto de lei que altera a lei delegada de número 47 de maio de 2007, no tocante à nomenclatura, composição e competência do Conselho Estadual de Segurança, e altera a lei delegada de número 47, de 10 de agosto de 2015,
que institui o modelo de gestão da administração pública do Poder Executivo e da outras providências. Requerimento 448 de 2019, autora a deputada Jó Pereira. Requerimento 449 de 2019, autor deputado Marcos Barbosa. Requerimento 450 de 2019, autora a deputada Jó Pereira. Ela requer à mesa, na forma regimental, justificar a ausência na sessão ordinária e na sessão extraordinária do dia 7 de novembro. Requerimento 451 de 2019, autor deputado Antônio Albuquerque. Requerimento 452 de 2019, autora deputada Jó Pereira, requer à mesa na forma regimental a marcação de sessão especial com o tema Fundeb permanente. Requerimento 453 de 2019, autora deputada Cibele Moura, requer à mesa na forma regimental informações ao secretário de Educação do Estado de Alagoas. Parecer 301 de 2019, da 2ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O relator especial é o deputado Galba Novaes. É um projeto de lei número 177 de 2019, de autoria do Poder Executivo Estadual, que trata da instituição do Serviço de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal do Estado de Alagoas e da outras providências. O relator opina favorável ao projeto de lei. Parecer 314 de 2019, da 5ª Comissão de Agricultura e Política Rural. O relator é o deputado Ivan Beltrão, trata-se do mesmo assunto, e ele também é favorável à aprovação do presente projeto. É tudo o que consta no expediente, senhor presidente. Já li aqui. Está aqui, eu li agora. Tem o requerimento da deputada Cibele Moura aí, por favor. Requerimento da deputada Cibele Moura. Requerimento sem número. O requerimento é do deputado Davi Maia. Ele requer, nos termos do artigo 165(12) do Regimento Interno, que a Vossa Excelência inclua na ordem do dia para votação em primeiro turno o projeto de lei ordinário número 125 de 2019. É tudo o que consta no expediente, senhor presidente. Obrigado, deputado. Requerimento número 453/2019, da senhora deputada Cibele Moura, requer informações relativas à Escola Municipal de Passo de Camaragibe, Saturnino de Souza. Em discussão? Encerra a discussão, coloca em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 100, sem número, do deputado Davi Maia, requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei ordinária número 125/2019, cujo conteúdo dispõe sobre a obrigatoriedade de que os estabelecimentos de saúde ofereçam leitos e alas separadas para as mães de natimortos e mães com óbito fecal. Em discussão. Para discutir, deputado, não? Ainda em discussão, encerra a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. É esse?
Então fica incluído na ordem do dia o projeto de lei número 125. Parecer número 301/2019, da segunda Comissão de Constituição e Justiça, relator especial o deputado Galba Novaes, dispõe sobre o projeto de lei número 177/2019, de autoria do Poder Executivo, que trata da instituição do Serviço de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal do Estado de Alagoas e da outras providências. Em discussão. Encerra a discussão, coloca em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Parecer número 314/2019, relator deputado Ivan Beltrão, da 5ª Comissão de Agricultura e Política Rural, dispõe sobre o projeto de lei número 177/19, de iniciativa do Poder Executivo, que institui o Serviço de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal do Estado de Alagoas e da outras providências. O relator vota pela aprovação da matéria. Em discussão. Encerra a discussão, coloca em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Deputada Jó Pereira, Vossa Excelência, é a primeira inscrita à hora do expediente. Tribuna toda sua. Caneta. Boa tarde, alagoanos e alagoanos, aos que nos assistem agora nesse momento através da TV Assembleia, aos presentes na nossa galeria e nos gabinetes, nos corredores desta casa. Boa tarde aos servidores da Assembleia Legislativa, aos senhoras e senhores membros da imprensa que nos acompanham nessa sessão, colegas deputados e deputadas, senhor presidente Marcelo Vitor. Eu ocupo essa tribuna na tarde de hoje em um posicionamento onde eu desejo mais uma vez sensibilizar essa casa com relação à execução das políticas públicas de Estado. Pelo Poder Executivo do nosso Estado, políticas que precisam acontecer em todo o território, mas volto a insistir que estrategicamente elas precisam acontecer principalmente no nosso semiárido. Estratégico porque quando nós temos audiências públicas, sessões especiais na casa sobre temas ligados a políticas públicas de Estado, essa casa recebe a sociedade, muitas vezes por horas e horas de debate, e todos os envolvidos não se cansam de dialogar, de chamar a atenção para essas necessidades estratégicas. Eu repito, são horas, deputado Bruno, e não minutos, como agora nesse pronunciamento. É preciso dar ouvidos e é preciso dar atenção. É estratégico e por isso várias vezes ocupei essa tribuna nesse sentido, desde os primeiros momentos do meu primeiro mandato. Eu nunca o fiz ou faço motivado pela simples crítica a pessoas por atuação ou por ideologia partidária e jamais pela terrível e nada construtiva prática da oposição por oposição. Mas também eu não entendo como salutar para o parlamento, senhoras e senhores. Em qualquer época governamental, o comportamento da situação por situação prejudica a atuação do parlamento e enfraquece o espaço democrático. Eu ajo com a convicção e com o entendimento das prioridades, através da atuação parlamentar, onde junto com os alagoanos, essas prioridades são identificadas, com a responsabilidade de representar o povo alagoano, não só na base, mas em todo o Estado. Esse entendimento de prioridades eu carrego em todas as minhas participações, em eventos, reuniões, debates, aqui na plenária, em todo o território nacional, sempre que assim me for oportunizado. É simples assim. Não carrega outras intenções, senão a de atuar enquanto deputada, com a motivação, com a paixão e com o desejo de ver realizado tudo aquilo que se apresenta como prioritário. Outras versões sobre essa motivação da minha atuação são entre paredes, fruto do imaginário político. Assim, senhor presidente Marcelo Vitor, senhoras e senhores, colegas deputados e deputadas, como eu fiz no início do mês passado, eu volto a fazer agora no início de novembro. Cobro a execução das políticas públicas de Estado. E aqui eu registro ainda que eu fiz essa cobrança também na minha recente participação na Conferência Brasileira de Mudança do Clima,
que foi realizada na cidade de Recife, na última quinta-feira, dia 7, quando eu fui debatedora do painel Crise e Liderança, como as mulheres estão solucionando os desafios da agenda climática. A conferência mobilizou pessoas de todo o Brasil, visando debater e avaliar o comportamento nacional em relação às mudanças climáticas, que tem, na Contribuição Nacional Determinada, NDC, o registro norteador. Deputado Francisco Tenório, a NDC é o documento, é uma carta apresentada pelo Brasil ao mundo em relação à sua participação no Acordo de Paris. Foi uma conferência plural, onde cada participante do evento, através da sua visão, do seu desejo de contribuição, acrescentavam ao debate. Empresários, cientistas, acadêmicos, estudantes, técnicos, gestores públicos, do judiciário, do executivo, do legislativo, junto com a população, estavam presentes no evento. E eu, como deputada estadual por Alagoas, nordestina, eu desejei salientar, não pelo viés dos compromissos que este país tem com o combate das razões que impõem uma perigosa mudança do clima mundial, emissão de carbono, mas sim pela realidade que o nosso Brasil tem com os mais vulneráveis, com aqueles já afetados pelas mudanças climáticas e que enfrentarão ainda mais dificuldades que estão por vir. Essa minha escolha, o olhar pelo indivíduo, pelo local, norteia o meu compromisso desde o dia em que eu recebi os primeiros votos. Nortes que permanecem neste segundo mandato. A escolha, ela não reflete apenas um norte de prioridade da minha atuação parlamentar, pois sou também defensora do fato de se respeitar o que está escrito ou o que foi dito à população como sendo prioridade. E a nossa NDC, ela traz essa prioridade em suas palavras, entre os seus compromissos assumidos com o mundo e, mais ainda, com os vulneráveis existentes em todo o Brasil continental. Nós temos que trabalhar sempre em defesa das políticas públicas, que são transformadoras. O conjunto de leis e de planos que envolvem a NDC, ele precisa ser realidade, deputado Davi Maia. Ele precisa ser monitorado, ele precisa ser avaliado para transformar em realidade na vida das pessoas. Por isso a minha escolha, a minha participação no debate. Eu transmito aqui desta tribuna alguns trechos da NDC que eu tive a oportunidade de apresentar e alguns dos comentários que fiz. Abro aspas, o governo brasileiro está comprometido com a implementação da NDC com pleno respeito aos direitos humanos, em particular aos direitos das comunidades vulneráveis, das populações indígenas, das comunidades tradicionais e dos trabalhadores dos setores afetados por políticas e por planos correspondentes e promovendo medidas sensíveis a gênero. Vejam bem, senhoras e senhores, em nossa Alagoas, e aqui fechando aspas, em nossa Alagoas, a grande maioria das pessoas se enquadra na categoria dos vulneráveis. E mais ainda, quando também consideramos a questão climatológica, o nosso semiárido. Temos povos indígenas, temos comunidades tradicionais, convivemos com a dura realidade da violência de gênero e o Brasil, deputado Cabo Bebeto, está em dívida há anos com relação a essas pessoas. A elas faltam direitos. É preciso avançar, sim, no combate à emissão de carbono, mas nós simultaneamente temos que dar salto ainda maiores nos direitos fundamentais daqueles que, com certeza, serão os agentes das transformações e das adaptações pretendidas. Aqui eu trago outro trecho da NDC, abro aspas. A dimensão social está no cerne da estratégia de adaptação do Brasil, tendo presente a necessidade de proteger as populações vulneráveis dos efeitos negativos da mudança do clima e fortalecer a sua capacidade de resiliência. Fecho aspas. E aqui eu comento, essa estratégia está baseada na execução de planos, como o Plano Nacional de Adaptação, que infelizmente sofrem do mesmo problema de continuidade e de governança. O tempo passa, os prazos não são cumpridos, o que está escrito no papel não acontece e as dificuldades dos territórios e das pessoas só aumentam.
A política precisa atuar para mudar essa realidade, deputado Marcelo. E temos trabalhado com muitas mulheres nessa direção, através de audiências públicas, de diálogos, de rodas de conversa, construção de redes e de empoderamento das mulheres. E aqui eu escolhi um outro trecho da NDC, abro aspas. Por meio do Plano Nacional de Adaptação, a visão brasileira para ações de adaptação compreende integrar, na medida do possível, a gestão de vulnerabilidade e de risco climático, as políticas e estratégias públicas, assim como ampliar a coerência das estratégias de desenvolvimento nacional e local, com medidas de adaptação, fecho aspas. E aqui eu comento, temos mais uma certeza. Ou nós temos mais Brasil e menos Brasília, ou os vulneráveis ficarão ainda mais vulneráveis nos grotões desse nosso país continental. As enxurradas, as secas, elas serão ainda mais perversas na continuidade desse modelo de desenvolvimento que tem passos pequenos e lentos na educação. Eu fiz questão de ler um outro trecho desse mesmo documento e pedi, inclusive, deputado Davi, que não levassem como motivo de mais divisão. Apenas eu registrei uma incoerência entre o que está escrito e o que vem sendo praticado. Abro aspas. O Brasil reconhece a importância do engajamento dos governos locais e dos seus esforços no combate à mudança do clima. Fecho aspas. Ora, nesse nosso cotidiano, impera a lei do eleitoral e não o da pactuação federativa. Em períodos administrativos, infelizmente, permanece a pauta eleitoral na maioria dos diálogos, até porque existem eleições a cada 2 anos. E isso sempre provoca, deputado Marcelo Vitor, a falta do diálogo. Precisamos fortalecer a pauta local, os municípios, e assim trazer Brasília para a realidade do nosso Brasil. E aqui, finalizando com relação à NDC, eu leio o último trecho, o trecho que inclusive fecha esse documento. Torna-se claro que esta NDC, ao mesmo tempo em que é consistente com as circunstâncias e capacidades nacionais, ela é muito mais ambiciosa do que o que corresponderia à responsabilidade marginal relativa do Brasil ao aumento da temperatura média global. Fecho aspas. Nós não podemos pagar o preço de anos de desenvolvimento com desmedidas ações de enriquecimento através da produção de vários países desenvolvidos, em detrimento de tantas populações, incluindo a nossa população nordestina, sem que agora não chegue a nossa vez e a nossa prioridade. Simultaneamente a tudo que tem sido feito para que se evite a tragédia global, o nosso desenvolvimento local, ele precisa ser prioridade. Nós temos que ter recursos, tecnologia, adaptação e todos os direitos fundamentais a esse desenvolvimento precisam ser garantidos. Não é justo nós enfrentarmos as consequências já existentes e aquelas que estão previstas, sem que esse necessário e estratégico investimento em nosso desenvolvimento seja feito. Eu defendo o empoderamento das mulheres e tenho trabalhado nesse sentido, pois sei o quanto nós mulheres podemos fazer a diferença nessas adaptações, no desenvolvimento e nas visões de como líderes locais enfrentar as mudanças climáticas influenciando a comunidade. Elenco aqui algumas das principais consequências se nós, e principalmente o resto do mundo, deputado Paulo Dantas, não cumprir o que precisa ser feito. Eu ressalto que aqui eu apenas destaco algumas, mas aquelas que mais impactam a nossa Alagoas. O efeito da mudança de clima sobre o Brasil aponta para o aumento da recorrência de eventos extremos e de desastres naturais, gerando impactos ambientais e impactos socioeconômicos bastante significativos. As consequências decorrentes desses eventos, elas incluem secas, enchentes, enxurradas, deslizamentos que, por sua vez, impactam na disponibilidade dos recursos hídricos, na geração de eletricidade, na infraestrutura, nas cidades, na indústria, na saúde humana, no ecossistema e na biodiversidade, nas zonas costeiras e nos oceanos.
Saliento, deputado Cabo Bebeto, o aumento dos períodos de seca no Nordeste, ampliando o risco de escassez de abastecimento de água devido às reduções das precipitações e o aumento da evapotranspiração nas regiões semiáridas, impactando diretamente o abastecimento de água nas cidades, na geração de energia hidroelétrica e na agricultura de subsistência. O aumento do nível do mar e as atividades humanas sobre o ecossistema costeiro, afetando inclusive a população de peixe, de coral, de manguezal, de lazer e de turismo, e além disso, do controle de doenças. As mudanças nos padrões de clima, impactando negativamente a saúde humana e o aparecimento de doenças que eram anteriormente não endêmicas. Esses são cenários que nós poderemos enfrentar, infelizmente. É preciso agir. Pois bem, colegas deputados, eu lembro aqui a nossa trajetória atual de percalços no dia a dia dos nossos agricultores familiares, em geral e principalmente aqueles do semiárido. É um ano sem sementes, sem avanços no serviço de apoio, de assistência técnica e de extensão rural, sem execução do PENAI, sem as compras do PA alagoano, sem aquisição das sementes crioulas, é sem. E agora, sem a certeza da continuidade das obras do Canal do Sertão e sem a manutenção dos trechos executados. Sem e aproximadamente os 100 piores dias anuais de verão intenso no nosso semiárido. Será que todos esses alagoanos do semiárido vão continuar esperando? Todos, que sem nenhuma vergonha na cara mostram os rostos marcados pelo sol do dia a dia de muito trabalho, pois carregam um orgulho 100% típico do alagoano do semiárido. Sorriso no rosto, deputada Ângela, e muita fé em dias melhores, na esperança que os seus representantes cumpram com as nossas obrigações, sem que haja o necessário processo de mobilização popular. É preciso, sim, responder a essas perguntas com atitude e com realização. São mais de 1 milhão de alagoanos no nosso semiárido, deputado Marcelo Beltrão. E como eu já falei, eu repito, são muitos Antônios, Marias, Josés, Beneditos, são pessoas que há anos convivem com as palavras fáceis, faladas com muito entusiasmo, com muita pompa, e muitas vezes escritas em papéis bonitos e importantes, como é o caso da nossa Constituição da República. Mas, senhoras e senhores, entram governos e saem governos, e eles, os habitantes do semiárido, sempre veem frustradas as suas promessas. E eu chamei a atenção ao pronunciamento do passado no urgente apoio às novas gerações de sertanejos, senhor presidente, pois eles são o futuro daquela região. Eu afirmei isso. Afirmei o necessário investimento em educação, em fixação desses na sua localidade de origem. Disse que era preciso levar conhecimento em todos os níveis e com qualidade pedagógica e estrutural, garantindo o acesso a todos, desde o ensino infantil até o superior, e de forma ampla, ofertar cursos que levem o uso de tecnologia e viabilize a profissionalização estratégica nas atividades naturais da região. Porque ou entusiasmamos os jovens, ou conforme um censo que já aponta, o último censo, nós teremos enormes dificuldades com aquela região. E não só pelos grandes desafios já impostos pelas mudanças climáticas, e sim por falta de continuidade da prática da agricultura familiar, ficando um numeroso contingente de pessoas idosas, sem amparo e sem perspectivas. Saliento que a grande maioria do território alagoano se localiza no semiárido, e esse avança a cada década sobre os demais territórios alagoanos em uma expansão já prevista e já anunciada. O semiárido, deputado Davi Maia, é cada vez maior. Aos sem noção da gravidade, aos sem identificação com esse alagoano, fica aqui o meu alerta. Todos nós pagamos pelo alto preço, pela não efetivação das políticas públicas de Estado, de forma contínua e planejada, naquela região, pois só assim nós evitaremos as consequências sobre a economia e a instabilidade social que se agrava a cada período de abandono.
me permitam aqui dizer mais uma vez que o artigo 159 da nossa Constituição ressalta a importância do semiárido alagoano, dizendo que fica assegurado ao semiárido do Nordeste a metade dos recursos destinados à região. E como estão, senhor presidente, aí o investimento no nosso semiárido? Quem acompanha essa obrigatoriedade de investimento e com que apoio os alagoanos do semiárido apresentam projetos, seja eles individuais ou coletivos através das cooperativas? Qual é a política de desenvolvimento para essa região? Eu lembro que afirmei aqui nessa tribuna que essa é a única vez que aparece o nome semiárido na nossa Constituição. Mas é muito relevante tal citação, pois é o reconhecimento tácito de que essa é uma área prioritária de investimento no nosso país. Em uma Constituição cidadã de muitos direitos, principalmente na área de saúde, educação, assistência social e desenvolvimento. Entre outros, colocar explicitamente uma prioridade unicamente para um único território, definido pelo aspecto climatológico, é lembrar que todos os demais direitos também precisam ser garantidos de forma estratégica para essa área do país. Ainda mais se tratando de uma área fortemente afetada pelas mudanças climáticas. E essa prioridade, ela precisa ser realidade. Senhoras e senhores, eu estive na terra do frevo, Recife, como eu relatei, esse ritmo famoso que inclusive arrasta multidões ao som de instrumentos metálicos tocado com muito fôlego, deputado Davino, mas com muita paixão. E eu lembrei aqui que naquele evento eu dizia que essa paixão é o que nos movimenta, é o que nos faz vibrantes e o que nos faz muitas vezes incansáveis, principalmente na defesa daquilo que nós acreditamos. E incansável nós temos que ser na defesa das pessoas que vivem no semiárido. Elas precisam e elas merecem a nossa atuação. Concluo aqui o relato da minha participação na Conferência de Recife e mais esse pronunciamento em defesa da execução das políticas públicas de Estado, afirmando e ao mesmo tempo solicitando algo que eu teria feito se tivesse sido avisada da presença do vice-governador e secretário de Educação na última quarta-feira nesta casa. Eu registro que, inclusive, na véspera, avisei as colegas deputadas que eu não estaria no plenário da casa na quarta-feira, porque aconteceria a reunião da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, porque estaria em um evento fora da casa, na Ordem dos Advogados do Brasil, participando do lançamento de um projeto que já faço parte, inclusive fui a São Paulo com a comissão visitar a promotora Gabriela Mansur, e eu fiz, senhor presidente, por entender importante o enfrentamento dos direitos da mulher, principalmente enfrentando a violência. O nome do projeto se chama Tem Saída e ajuda mulheres a romperem o ciclo da violência. Mas, senhor presidente, por mais importante que fosse prestigiar aquele evento, deputado Davi Maia, de uma ação em prol de mulheres vítimas de violência, que inclusive conta com a atuação do meu mandato, que a OAB, a minha casa profissional, faz a favor delas, eu afirmo, eu nunca deixaria de estar presente em algo que há muito tempo eu venho solicitando e toda a casa sabe que, para mim, educação é a política pública de Estado que realmente transforma a sociedade, sendo uma prioridade máxima de mandato e de presença. Assim, se eu tivesse sido corretamente avisada, comunicada em tempo, eu não teria deixado de comparecer e eu mesma teria feito esse e outros questionamentos que vou fazer agora e muitos outros ao secretário Luciano Barbosa. Ressalto que os que vou pontuar aqui não foram registrados como realizados pela cobertura jornalística da imprensa. O primeiro deles, deputado Davi Maia, Alagoas precisa executar o PENAI. O PENAI é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. 30% dos recursos da merenda precisam ser adquiridos da agricultura familiar. É preciso respeitar
o percentual de compras da agricultura familiar, porque nós somos o único estado que ainda não executa essa obrigatoriedade de percentual. Eu fiz esse pedido aqui, nessa mesma tribuna, na semana passada, que antecedeu, inclusive, a vinda do secretário. E aqui eu relembro, pedindo, inclusive peço ao nosso líder do governo que provoque um diálogo de toda a bancada em defesa da execução desse percentual junto ao secretário Luciano Barbosa. E eu farei quantas vezes for necessário. Como eu também afirmo, precisamos respeitar e valorizar o Plano Estadual de Educação, fazendo dele o norte de atuação, como planejamento, avaliação e monitoramento. Nós precisamos ter respostas. Por que foram devolvidos recursos federais do Plano de Ação Articulada, destinado à formação continuada e capacitação dos profissionais de educação, se essa é uma das metas do Plano Estadual de Educação? Por que, deputada Ângela, ao longo dos últimos 10 anos, nós perdemos, quando eu digo nós, é o Estado de Alagoas, teve uma redução de quase 85 mil alunos de matrícula, sendo 27.493 alunos de 2014 a 2018. Por que o Estado vem reduzindo a sua participação percentual na matrícula total em relação aos municípios? E só para nós termos uma ideia, em 2006 era 31% do Estado, né, em 2006, e em 2018 24,71%, ou seja, 75% dos alunos matriculados estão sob a responsabilidade dos municípios. E isso, deputado Cabo Bebete, sobrecarrega os municípios, principalmente os mais pobres, principalmente a nossa capital, que em razão dessa sobrecarga de atendimento do ensino fundamental, eles perdem a capacidade financeira de investir na educação infantil, que é a prioridade exclusiva dos municípios, sendo o ensino fundamental prioridade solidária. Por quê? A matrícula do ensino médio, em que pese os investimentos nessa área, reduziu 9,3% de 2014 a 2018. Isso representa 8.787 alunos. Todas essas perguntas eu tenho certeza que elas têm respostas e nós precisamos dessa resposta. Finalizo agradecendo a atenção e afirmo que só uma educação de qualidade, inclusiva, tecnológica e transformadora, e para todos, fortalecerá um processo de desenvolvimento sustentável no nosso estado, em Alagoas. Eu gostaria de conceder uma parte ao deputado Davi Maia. Deputada Jó Pereira, fazer aqui, frisar a falta que Vossa Excelência fez, também fomos avisados em cima da hora, mas Vossa Excelência fez na sessão, mas quero me colocar aqui à disposição para que sempre que for necessário responder essas perguntas, que questionemos e que o vice-governador seja, secretário de Educação, seja convidado ou convocado a essa casa quantas vezes forem necessárias. Eu fiz alguns questionamentos, inclusive a sessão, fiz questão de filmar, está toda filmada, se a Vossa Excelência quiser também posso lhe dispor. Mas acho necessário responder. PENAI, acho necessário porque não está comprando o alimento da agricultura familiar, porque a evasão de estudantes aumentou tanto no último governo, porque temos menos estudantes hoje matriculados na escola do ensino médio do que tínhamos quando o Teotônio Vilela era governador. Foram questões ainda que não foram respondidas. E como a educação é vamos dizer assim, um tema gigantesco, que se convoque novamente, que se convide novamente o secretário de Educação a prestar esclarecimento. Quero dizer que estou do seu lado para qualquer momento que queira convidá-lo ou convocá-lo. Felizmente a gente remarcou. Uma delas, inclusive, por solicitação minha, porque eu já tinha um evento marcado também em Brasília, iria representar esta Assembleia, mas pode ter certeza que estaremos aí ao seu lado, todo momento que queira fazer esse questionamento. Porque até os que eu fiz, ficou comprovado uma coisa, deputada Jó Pereira, que o que falta na educação de Alagoas é planejamento. Isso ficou muito claro.
Ficou claro quando o vice-governador não mostrou porque não fez concurso para os professores ou porque não está planejando e está com um monte de motoristas contratados, mesmo um procurador dando um despacho contrário, outro procurador no final reconsiderando, mas na sua conclusão pedindo que ele fizesse um concurso ou um processo de contratação. Ficou claro quando o vice-governador não falou porque ainda não conseguiria pagar nem os municípios e nem os professores do estado, mesmo dizendo que tem problema com a procuradoria, mas não mostra claramente por que não se planejou isso lá no início do Escola 10. Ficou claro quando mostra que o governo anuncia todos esses benfeitorias sem ter o mínimo do básico, que seria uma lei aprovada por essa casa, ou sem ter a organização jurídica necessária para fazer os pagamentos dos municípios, dos professores. Então ficou claro que é um governo que a gestão da educação é muito do blá, é muito do falar e é pouco do fazer e do executar. E eu estou ao seu lado para nós convidarmos novamente quantas vezes forem necessárias. Muito obrigado, deputada João Pereira. Eu agradeço a solidariedade, deputado Davi, e digo a Vossa Excelência que o que existe não é falta de planejamento. O governo do estado planejou, existe um plano, o Plano Estadual de Educação, e por muitas vezes nós convidamos o secretário de Educação para se fazer presente, para o debate, para ouvir, para ser ouvido, mas infelizmente nenhum dos convites foi atendido. E o que existe é vontade de utilizar o plano para planejar, para fazer o que precisa ser feito. Então, em que pese todos os investimentos que vêm sendo feitos, os números com relação à matrícula, muitos alunos estão fora da sala de aula. Eu fiz um levantamento do site do IDEB, a quantidade de escolas que não participou na capital, deputado Inácio, e no governo do estado, da avaliação da prova SAEB em 2017, é um absurdo. Muitas escolas não atingiram os requisitos mínimos para participar. Muitas escolas, muitas deixaram de ser analisadas e de ser avaliadas, deputado Bruno. Tudo isso merece ser respondido. Afinal de contas, é necessário, o bom debate sempre é propositivo, sempre será propositivo. E é essa a nossa intenção, fazer o debate propositivo. A ausência não prejudica a minha atuação parlamentar, ela prejudica o espaço democrático que essa casa poderia ter ampliado. Então fica aqui o meu registro, mas agradeço ao deputado Davi Maia. Vamos sim continuar, e eu considero líder do governo, o deputado Silvio Camelo, considere esse meu apelo na tarde de hoje mais um convite para que o secretário Luciano Barbosa venha a esta casa. Mais um convite reforçado aqui já pelo deputado Davi Maia. Muitas coisas ficaram sem ser respondidas, sem respostas, né? E a falta de planejamento, como a gente sempre pontuou, ficou clara. Eu gostaria de conceder uma parte ao deputado Marcelo Beltrão. É isso? Boa tarde, deputada João Pereira, presidente Marcelo, senhoras e senhores deputados. Algumas questões, deputada João, foram esclarecidas. No momento, o secretário se colocou à disposição de voltar, acho que não vejo problema nenhum do deputado Silvio Camelo trazer ou eu acompanhá-la na comitiva do PENAI mais uma vez. Naquele momento me falhou a questão do PENAI, mas na oportunidade anterior, eu junto com a senhora e com o deputado Davi Maia, fizemos esse questionamento lá na Secretaria de Educação e acredito piamente que o governo deve sim cumprir os 30% da compra da merenda escolar na agricultura familiar. Simbolicamente, privilegia uma atividade que considero capaz de distribuir renda, de gerar renda com mais facilidade, de ter uma capilaridade maior, e até acredito, deputada Jó, que junto com a Secretaria de Agricultura possa
ter mais produção no que diz respeito à agricultura familiar, de poder fazer um planejamento estratégico no sentido de que o estado de Alagoas seja autossuficiente, por exemplo, de hortifrutos granjeiros, de poder incentivar esse tipo de agricultura que distribui renda com maior eficiência. E acho que sim, que o governo, deputado Silva, tem condições de cumprir esse requisito da legislação. No que diz respeito ao PENAI, concordo e me candidato junto com a senhora nessa comitiva de poder auxiliar a Secretaria de Estado a cumprir a compra dos 30% da agricultura familiar. Que diz respeito às matrículas, foi feita uma provocação no que diz respeito a Maceió, tá? A matrícula do ensino fundamental de Maceió, que tivemos o cuidado de fazer o cruzamento com o censo do IBGE, e a estimativa de que aqui na capital tenha-se 50 mil alunos fora da sala de aula na faixa etária do ensino fundamental. Talvez por não ter oferta em algumas localidades, talvez por desistência, por evasão, mas que insistimos com o secretário Luciano Barbosa, e eu acho que precisa que o prefeito Rui Palmeira ele também tenha essa consciência, e precisamos localizar onde estão esses alunos. Quando você cruza o censo escolar com o censo demográfico, essas crianças não estão estão no censo do IBGE e não estão matriculadas no censo escolar. Precisa-se de uma resposta. O secretário Luciano se colocou à disposição. Então, a Comissão de Educação, junto com a Secretaria, a gente aguarda que haja uma comissão da Secretaria para a gente poder, junto com a Secretaria, com a Prefeitura de Maceió, ter essa resposta. E o ensino médio da mesma forma. Alunos de 15 a 17 anos, jovens de 15 a 17 anos, também não aparecem no censo escolar, nem da rede privada, nem da rede pública. Estima-se também em torno de 80 mil jovens nessa faixa etária. Precisa-se de uma resposta, eu acredito que, com facilidade, junto com a Comissão de Educação da Assembleia, Prefeitura de Maceió, Undime e Secretaria de Estado, a gente consiga fazer um grande planejamento para os novos gestores que irão ser eleitos no próximo pleito. Quanto à decisão do ensino, da municipalização do ensino fundamental, eu sou favorável nas séries iniciais, que os municípios assumam a educação infantil e continuem esse trabalho nas séries iniciais, talvez um pouco da perda da matrícula. Mas essa outra parte, essa outra etapa, nesse cruzamento do censo demográfico com o censo escolar, precisa realmente de uma resposta, e a gente está aguardando a Secretaria. O secretário Luciano se colocou à disposição e irá nos dar um retorno, talvez possamos acelerar, junto com o deputado Silva, uma ida à Secretaria da Educação. E a senhora fez muita falta nessa reunião, e o seu apelo para que o secretário volte em breve para ter a vossa participação é muito importante. E aqui fica também, deputado Marcelo Beltrão, o meu apelo, porque o ensino fundamental ele é de responsabilidade solidária entre estados e municípios. A educação infantil é de responsabilidade exclusiva dos municípios. É necessário desafogar os municípios alagoanos, em que pese aqueles que ainda têm alunos do fundamental fora da sala de aula, para que eles possam investir na educação infantil. E aqui eu gostaria de fazer um alerta. O IFAL, enquanto Instituto Federal, tem contribuído muito na matrícula dos alunos do ensino médio. Que o Estado aproveite essa oportunidade e faça o mesmo caminho do governo federal, que ajuda e contribui no acesso ao ensino médio, que ele também possa contribuir no acesso ao ensino fundamental, para que os municípios cuidem com mais atenção do ensino infantil. Vossa Excelência sabe que foi gestor municipal, o quanto pesa sobre os ombros dos municípios
a responsabilidade de tudo que é básico. Saúde, educação, assistência e desenvolvimento social, manutenção e incentivo da agricultura familiar, assistência técnica e extensão rural também estão sob mais uma das atribuições dos municípios. Então, assim, fica aqui o meu apelo para que as responsabilidades sejam compartilhadas e que o acordo de cooperação seja de cooperação e de parceria, né, e não de imposição. Então, eu gostaria de agradecer também a Vossa Excelência por me acompanhar na comissão do PENAI, dizer que tem 5 anos que eu converso com o secretário de Estado pedindo a execução do PENAI, por muitas vezes com direcionamento de que vai acontecer, mas até o momento a gente não viu avanço com relação a isso. Eu gostaria de ceder uma parte ao líder do governo. Não. Deputado Silvio desistiu da inscrição. Ótimo. Então, eu gostaria de agradecer ao presidente da Casa, aos demais colegas deputados, pela atenção na tarde de hoje e ressaltar que da próxima vez, pelo menos uma mensagem de WhatsApp no grupo que mantemos aqui da Assembleia Legislativa é importante para que nós possamos tomar conhecimento do que foi definido, principalmente de última hora. Muito obrigada. Por nada, deputada. Parabéns pelo pronunciamento. Deputado Cabo Bebeto e deputado Davi Maia ficam transferidos para explicações pessoais. 16 horas, infelizmente. Passamos a palavra. Inácio. Senhor presidente, questão de ordem. Eu queria convidar todos os membros da terceira comissão de Orçamento, Finanças, Planejamento e Economia, no caso, eu, a deputada Flávia Cavalcante, o deputado Gilvan Barros Filho, o deputado Ricardo Nezinho e o deputado Davi Davino, para uma reunião amanhã às 14 horas aqui na sala de comissões. Às 14 horas amanhã, essa reunião com a terceira comissão. Muito obrigado, senhor presidente. Por nada, deputado Inácio. Deputado Antônio Albuquerque. Senhor presidente, apenas para fazer um breve comunicado, é que por lapso lamentável da assessoria do meu gabinete, eu não fui informado, não fui convidado, e por isso perdi ontem uma sessão que reputo da maior importância para o Parlamento de Alagoas, na oportunidade em que essa casa, a requerimento da deputada Fátima Canuto, prestou justa homenagem ao deputado Rubens Canuto, que no seu centenário foi homenageado à altura da sua estatura moral e do seu merecimento pelo plenário dessa casa. Quero deixar registrado que a minha ausência não foi intencional, até porque mantenho, não apenas com a minha colega Fátima, mas com membros da família do saudoso deputado, a relação de verdadeira amizade, a exemplo do desembargador Rubens Canuto, e muito gostaria de ter participado daquele evento, naquela oportunidade. Reputo ao meu gabinete um lapso lamentável de não ter sido convidado em tempo. E quero também, senhor presidente, aproveitar para de forma sucinta dizer que tenho visto na literatura que o cidadão pode ser preso, pode até ser morto, mas as suas ideias, quando boas, elas sobrevivem a todos os intempéries. Eu quero parabenizar a Vossa Excelência, porque vi nas redes sociais do deputado Paulo e de outros deputados imagens que mostram que o plenarinho dessa Assembleia foi recuperado. Eu sonhei ao lado dos meus contemporâneos daquela época, inclusive Vossa Excelência, e lamento profundamente que nós tenhamos que ter esperado 13 anos quase para que eu visse aquela nossa ideia ser amplamente abraçada e, sobretudo, preservada e colocada à disposição do Parlamento. Foram muitos os sonhos que tivemos em 2007, conseguimos empreender ali os primeiros e mais importantes passos na recuperação física dessa casa, que de forma abrupta foi interrompida, mas hoje eu me regozijo, eu fico feliz pela sua capacidade, pela sua sensibilidade com o Parlamento, de estar
concluindo as obras que naquele momento nós iniciamos e fizemos. Conseguimos, inclusive, fazer e realizar a parte física. Quero parabenizar Vossa Excelência, dizer que experimentei uma alegria incomensurável ao observar que as ideias e os sonhos seguem e que em determinado momento, quando se tem a oportunidade de pessoas com a sensibilidade de Vossa Excelência, colocá-las em prática, mesmo que elas tenham ficado estagnadas durante um tempo. Mais uma vez, parabenizo Vossa Excelência e quero também parabenizar a deputada Fátima Canuto pelo evento extraordinário que realizou e dizer que, mesmo distante, ao tomar conhecimento pelas redes sociais, experimentei satisfação muito grande em função da justa e merecida homenagem. Era só, senhor presidente. Muito obrigado. Honorável deputado Antônio Albuquerque, deputada Fátima Canuto. Boa tarde, senhor presidente, deputados e deputadas. Gostaria de agradecer as palavras do deputado Antônio Albuquerque e já fiz os meus agradecimentos ontem, na hora do pronunciamento, já fiz no nosso grupo da ALE, através do WhatsApp, mas gostaria de mais uma vez agradecer Vossa Excelência pela forma e pela maestria como conduziu ontem a sessão especial alusiva aos 100 anos do deputado Rubens Canuto e dizer que realmente foi muito emocionante por ter revivido e resgatado a história do meu pai e ter a oportunidade de agora nesta casa ter um ambiente como aquele, feito com muito carinho, com muito esmero, e ficou realmente lindo o plenário Rubens Canuto, e de todo o coração, em nome da família Moreira Canuto, agradecer a todos os deputados, e em especial ao presidente Marcelo Vitor. Obrigada, minha gente. Obrigado, deputada Fátima, obrigado, deputado Antônio Albuquerque, e digo apenas que sou o fio condutor. Essas conquistas não me pertencem. Como o deputado Antônio Albuquerque disse, isso aqui tudo foi idealizado pela presidência do deputado Antônio Albuquerque, com aqueles companheiros de outrora, e eu apenas sou motivado, impulsionado pela energia dos senhores deputados. Agradeço a observação. Deputado Paulo Dantas, para a chamada dos senhores deputados e verificação de quórum. 25 deputados presentes, senhor presidente. Havendo o número regimental, passamos à ordem do dia. Vamos, votação em segundo turno do primeiro item, que é o projeto de resolução número 25/2019, de autoria do senhor deputado Inácio Loyola. Concede a medalha de mérito Zumbi dos Palmares à senhora Conceição Evaristo. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 2, projeto de resolução número 36/2019, de autoria do senhor deputado Francisco Tenório. Concede a comenda de mérito legislativo Tavares Bastos ao desembargador Tutimé Isairan de Albuquerque Melo. Em discussão, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei número 189/2019, de autoria do senhor deputado Paulo Dantas, dispõe sobre a denominação da escola estadual em construção, localizada no distrito Barragem Leste de Almiro Gouveia, e da outras providências. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 4. Antes de apreciarmos o item 4, vamos votar em primeiro turno o projeto de lei número 125/2019, extra pauta de autoria e requerimento do deputado Davi Maia, aprovado pelo plenário da Assembleia. Votação em primeiro turno do projeto de lei número 125/2019. Dispõe sobre a obrigatoriedade que a rede pública e privada de saúde do Estado de Alagoas ofereça leitos ou alas separadas para as mães de natimorto e mães com óbito fetal e da outras providências. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Voltamos à nossa pauta ordinária. Discussão em segundo turno do item 4, projeto de resolução número 31/2019, de autoria da mesa diretora. Cria na estrutura organizacional da Assembleia Legislativa Estadual, definida na resolução 551 de 2 de julho de 2015, vinculada à diretoria de administração, o Serviço de Orientação e Defesa do Consumidor PROCON, Assembleia. Em discussão, encerro a discussão. Item 5, discussão do projeto de lei número 628/2018, de autoria do senhor deputado Léo Loureiro, dispõe sobre o censo, inclusão e cadastro, identificação do perfil socioeconômico das pessoas com deficiência no âmbito do Estado de Alagoas e da outras providências. Em discussão,
Encerro a discussão. Item 6, projeto de lei número 147/2019, de autoria do senhor deputado Francisco Tenório, considera de utilidade pública a Associação de Moradores do Conjunto Residencial Maria de Lourdes Rufino da Silva. Em discussão. Encerro a discussão. Item 7, discussão do projeto de lei número 158/2019, de autoria do senhor deputado Galma Novaes, institui a campanha permanente de conscientização da depressão infantil e na adolescência no âmbito estadual e da outras providências. Em discussão. Encerro a discussão. Item 8, discussão do projeto de lei número 163/2019, de autoria da senhora deputada Cibele Moura, dispõe sobre a regulamentação da prática esportiva eletrônica no âmbito do estado de Alagoas e da outras providências. Em discussão. Encerro a discussão. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 60/2019. Estamos no item 9. Projeto de lei de autoria do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas altera a competência material e denominação da 13ª e 14ª Varas Criminais da capital e adota outras providências. Em discussão. Encerro a discussão. Item 10, projeto de lei número 141/2019, discussão da mensagem número 31/2019, projeto autoriza o Poder Executivo a abrir o orçamento vigente, crédito suplementar, em favor do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas e da outras providências, no valor de 8.300.000. Em discussão. Encerra a discussão. Item 11, discussão do projeto de lei número 152/2019, de autoria do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, reajusta as pensões instituídas por magistrados do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, não abrangidas pelo Instituto da Paridade. Em discussão. Encerro a discussão. Discussão do projeto de lei número 204/2019, de autoria do senhor deputado Bruno Toledo, estabelece competência de tabelionato e da outras providências. Em discussão. Encerro a discussão. Item 13, discussão do projeto de lei número 206/2019, mensagem número 53/2019, de origem governamental, autoriza o Poder Executivo a abrir ao orçamento vigente crédito suplementar em favor do Fundo Especial de Desenvolvimento das Ações do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, Funcontas, no valor de R$300.000. Em discussão. Encerro a discussão. Vencida nossa ordem do dia. Deputado Cabo Bebeto, Vossa Excelência, nas explicações pessoais, quero registrar, antes de passar a palavra a Vossa Excelência, o aniversário do nosso querido radialista Neres de Brito. Está ali, ó. Neres está completando um ano hoje. Quantos anos, Neres? Quantos anos? Quantos aninhos? Esse jovem está completando 80 aí? Não, rapaz. 80. Muito bem, rapaz. Parabéns, viu? Parabéns, Neres. Neres vive aqui na Assembleia antes de mim. Deputado Cabo Bebeto, Vossa Excelência com a palavra. Aproveitando também, senhor presidente, ontem foi aniversário do nosso amigo Igor, né? É verdade, foi também muito homenageado ontem aqui, deputado. Meus parabéns, merece um cara que ajuda muito a gente aqui na casa. Senhor presidente, eu venho tratar aqui de dois assuntos. Um, infelizmente triste, mas que precisa ser registrado. Hoje, faz 10 anos da morte do policial civil Anderson Lima Silva, que perdeu a vida depois de reagir a um suposto assalto na agência da Caixa Econômica aqui na Rua do Sol. O Anderson, que era gerente do Tigre, um dos policiais mais bem preparados da instituição Polícia Civil, morreu defendendo a sociedade. A gente perde um grande homem, foi assassinado covardemente com um tiro pelas costas. E aqui, nessa data de hoje, eu deixo mais uma vez o meu registro de pêsames à família, e que Deus conforte-os, e que a gente tenha, sim, sempre na memória os heróis. E o Anderson foi um policial civil que honrou sua corporação e que serviu e orgulhou muito toda a sociedade. Outro tema agora que eu trago é um assunto que eu venho trazer com muita alegria. Ontem, Alagoas teve a felicidade de receber o ministro do Estado da Saúde, o senhor Henrique Mandetta, que veio lançar o programa Conecte SUS. Em verdade, a importância dessa ação é bem maior do que o simples lançamento de um programa, que vale ressaltar, deputada Vilmaia, vai revolucionar a saúde no Brasil.
pois vai informatizar e integrar essas informações, o que será maravilhoso para o cidadão e também para o Estado, que sofre com prejuízos decorrentes da distribuição desordenada de medicamentos e de exames, que, segundo o próprio ministro, são realizados e sequer resgatados pela população, fazendo com que muitas vezes o paciente refaça os exames em outros locais, sem qualquer controle e monitoramento do Estado. O ponto principal dessa ação se dá pelo fato de que Alagoas foi escolhida pelo governo federal para ser o piloto desse programa. Isto mesmo, depois de anos e anos sendo esquecida e muitas vezes preterida em relação a outros estados, temos a honra de encabeçar uma ação inovadora e revolucionária, com alto investimento em nosso estado. Outros dados trazidos também pelo ministro da Saúde, deputada Cibele Moura, me deixaram pasmado. O programa Mais Médicos havia disponibilizado em Alagoas algo em torno de 240 e 250 médicos que eram indicados, deputado Davi Maia, indicados em um sistema de bolsa de 3 anos. Após simulação do atual governo federal com o programa Médicos pelo Brasil, pelos critérios técnicos e não políticos, Alagoas tem capacidade para receber pouco mais de 400 médicos agora, que com o atual programa irão trabalhar com carteira assinada, regime de CLT, férias, 13º, toda a proteção que um trabalhador merece. A importância desse programa para os municípios é enorme, uma vez que vai fazer, deputado João Pereira, com que o município possa direcionar os gastos com 2 ou 3 médicos para outros investimentos na saúde, já que terá médicos pagos diretamente pelo governo federal. E agora eu gostaria de chamar a atenção de todos aqui para um fato. Semana passada, eu me manifestei aqui em relação à observação feita por um colega sobre um comentário feito pelo filho do presidente e que esse colega atribuiu ao presidente essa fala. Precisamos parar com esse tipo de comportamento. Não somente nós políticos, mas toda a população. Alagoas, deputado Davi Maia, tinha todos os requisitos para não ter sido escolhida. Quem venceu aqui foi o concorrente. Após a vitória, o governo, ao parabenizar o presidente, fez questão de enfatizar e agradecer os votos ao concorrente. E sempre manifestou o seu apoio à concorrência, digamos assim. Mas, e ainda mais, é pública e escancarada a oposição do governador ao governo federal. E mesmo assim o governo federal vem se mostrando um governo de inclusão, um governo de todos, procurando olhar para quem precisa. E eu somente tenho a enaltecer tal postura e ações que vêm sendo praticadas até agora. Mas, para ser justo, gostaria de parabenizar também a postura do governador do estado, que ontem também deixou qualquer divergência ideológica de lado e exaltou a importância do programa e, principalmente, o presente, se assim eu puder dizer, que de Alagoas ter sido escolhida para ser o piloto desse programa. Então, eu quero registrar aqui meus parabéns ao estado de Alagoas, população alagoana, ao Brasil e o meu agradecimento ao presidente Jair Messias Bolsonaro. Muito obrigado. Deputado Davi Maia. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, antes de falar, só concluir a fala do deputado Cabo Bebeto. Eu estive presente ontem com o ministro Mandetta. Impressionante, Cabo Bebeto, a revolução que o Mandetta está fazendo na saúde do Brasil. E o programa Médicos pelo Brasil vai ser muito melhor do que o Mais Médicos, porque ele está pegando, recebendo os cubanos que romperam com o regime ditador comunista de Cuba. Eles estarão incluídos dentro do programa, recebendo um salário digno, recebendo todos os seus direitos como tem que ser. Além disso, o programa Mais Médicos, o programa Médicos pelo Brasil, ele irá fazer o seguinte: se você quer ficar em Maceió, você irá receber o seu salário na sua carteira assinada, pago pelo governo federal. Mas se você quer ir para Canapi, o seu salário será muito melhor e no plano de ascensão da carreira, você chegará ao teto muito mais rápido. Então isso irá incentivar com que os médicos vão para onde tem necessidade, que são os rincões deste país. Por isso está de parabéns o presidente e o ministro da Saúde. Mas, senhor presidente, o que me traz hoje aqui, hoje de manhã eu participei do seminário
modelo de previsão de cheias e determinação das áreas alagáveis da bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Meio. O Rio Paraíba do Meio é o Rio Paraíba aqui do estado de Alagoas. Para quem não conhece, o Brasil tem 3 rios Paraíbas, o que corta o estado da Paraíba, que é o Paraíba do Norte, o Paraíba do Sul, que é o do estado de São Paulo, e o Paraíba do Meio, que realmente é o nosso Rio Paraíba, que chega a Alagoas, nasce lá em Buqueirão, em Pernambuco, e chega por Quebrangulo, entra no estado de Alagoas. Senhor presidente, mais uma vez, foi dito pelas professoras Fabiana Medeiros e Anne Negrão, aquilo que eu venho dizendo a nesta casa já há algum tempo. 2020, entraremos numa década perigosa no que trata de enchentes. Passamos uma década, deputada Jo Pereira, desde do fatídico dia 18 de junho de 2010, de seca. E agora entraremos no período das enchentes. E foi dito lá, neste seminário, que nada foi feito para precaver essas enchentes, deputado Paulo Dantas. O que é pior, a calha do rio Paraíba está assoreada, está menor. Se ela tinha uma profundidade de 5 metros, ela agora só tem 3. Além disso, tem pau, pedra, areia, tudo que o rio trouxe em 2010 continua no mesmo lugar. As margens do rio já foram retomadas, já foram construídas. Não foi feita nenhuma ação de plantio de mata ciliar. Não nos preparamos para o desastre que é bilionário em termos de prejuízo. E foi dito lá de novo, nós estamos preparando, pode ser que não seja no ano de 2020, mas 21, 22, com certeza, nesse triênio acontecerá uma grande enchente, mais uma vez em Alagoas, porque é assim que o fato histórico ocorre no nosso estado, e isso foi muito bem dito. O que é que aconteceu, senhor presidente? Desde quando aconteceu a enchente, o estado de Alagoas assinou um termo de cooperação técnica com a Agência Nacional de Água, a ANA, e construiu a sala de emergência, sala de alerta, que é justamente essa sala que nos avisa quando vai ter enchente, da seca, do período chuvoso, do período seco, quando teremos temporais, quando teremos problemas de ventanias, tempestade de ventos dentro do mar. É a sala de alerta que nos avisa. Mas essa sala de alerta encontra em estado precário, porque todos os funcionários que dela fazem parte ou são cargos em comissão ou recebem bolsa. Ela não existe como instituição, ela não está no organograma da SEMAR, ela não está institucionalizada. Por quê? Porque é aquilo que eu sempre venho dizendo, esse estado não tem uma política pública de meio ambiente e especialmente de prevenção de desastres. É muito fácil observar isso, presidente. É só pegar o orçamento do IMA. Não existe nada para recuperação de área degradada, nada, 1 centavo. Não existe nada de plantio de árvore, nada, zero. Agora existe 600 mil reais quase para gastar com comunicação, com propaganda, que inclusive é a agência Cloros, que toma conta dessa conta de comunicação do IMA. Serve só para distribuir sacola plástica na praia. Essa é a função do Instituto do Meio Ambiente. Inclusive foi dito lá, deputada Cibele Moura. Se você pega Alagoas hoje e tira o departamento, tanto a SEMAR quanto o Instituto de Meio Ambiente, ninguém vai notar. Não vai servir para nada. Ninguém vai perceber a diferença. Pode apagar. Não tem uma política pública atuante de prevenção. E esses são os grandes problemas. Foi constatado lá, em Alagoas, deputada Jo Pereira, nós temos na UFAL o único radar meteorológico de qualquer instituição de ensino do país, seja público ou privado. Custou 13 milhões de reais. Custa 450 mil reais por ano de manutenção. E nós estamos utilizando isso, subutilizando isso, porque não existe uma parceria, uma cooperação, uma institucionalização desse setor. Senhor presidente, isso me deixou muito preocupado. Assim como Vossa Excelência, sou morador do Vale do Paraíba. Assim como o governador, que é da cidade de Murici,
seremos afetados, deputada Fátima Canuto, Vossa Excelência que vem do Pilar, seremos mais uma vez afetados. Não estamos preparados. Estamos contando os dias e as horas para que um novo desastre aconteça. Senhor presidente, foi dado só um dado lá. Só para não falar de enchente, para dizer que eu só estou pensando na minha região. Teve um dia aqui em Alagoas que por falta de comunicação, 5 pessoas morreram, 5 com ataque de raio. O raio caiu na cabeça de 5 pessoas no mesmo dia. Isso foi dito lá pelos professores da UFAL. Se o nosso sistema de alerta estivesse funcionando como deveria, toda a sociedade seria anunciada. Nós temos um sistema que foi feito em 2010, que são as estações meteorológicas. Muitas delas pararam de funcionar pela falta de manutenção, porque essa política não está institucionalizada. O que eu quero dizer aqui, senhor presidente, eu fiz esse discurso pela 3ª vez aqui nesse plenário. É a 3ª vez, deputado Silvio Camelo. Iremos sofrer, no próximo início de década, um desastre ambiental. E o governador e o governo não se preparou, nem trabalhou, e eu não só culpo este, o outro também. Os governos que vieram depois de 2010 não se prepararam para, pelo menos, minimizar o impacto. Hoje, nesse seminário, foi dito, senhor presidente, que a gente começou um estudo, custou R$70 mil de graça nesse estudo. Aí não tem nem previsão do ano que vem como é que irá finalizar, pela doutora Fabiana Medeiros e pelas doutoras Fabiana Medeiros e Ana Negrão. Ele é capaz de identificar se a rua que vai ser alagada, a casa que vai ser alagada, o momento que esse alagamento vai chegar, e é capaz de a gente alertar as defesas civis municipais. E a gente está dependendo de bolsa para isso. De uma bolsa que, graças a Deus, pode ser que chegue, pode ser que não. Muda o secretário, cai a equipe. Porque a gente não está institucionalizado. E eu não estou defendendo aqui que deva criar mais uma autarquia estadual, mas que pelo menos tenha uma previsão orçamentária contratual, porque ela também não está na previsão da SEMAR. E nós temos hoje um fundo de recursos hídricos de R$18 milhões. 18 milhões de reais na LOA de 2020. E não está lá a previsão, o gasto com o investimento desse sentido. Então, senhoras deputadas, senhores deputados, senhor presidente, esse era 2 coisas hoje eu vim aqui fazer. Pedir um apoio a vossas excelências, para que a gente esteja unido, do litoral ao sertão, porque a sala de alerta prevê, inclusive, os períodos de seca, para que nós estejamos unidos, que isso vire uma política pública de Estado e que, mais ainda, nós tenhamos um estudo técnico balizado e ações preventivas de desastres, para que em 2020, 2021, 2022, nós não estejamos aqui procurando com a mão na cabeça recursos para fazer o que fizemos em 2010. Aquele era outro momento de país, aquele era outro momento de economia, e se teve naquele momento quase R$2 bilhões para recuperar o desastre. Tenho certeza que a economia brasileira hoje não teria disponibilidade desse recurso. Senhor presidente, essas eram as minhas palavras, e fica aqui, mais uma vez, pela 3ª vez que estou fazendo esse discurso, esse alerta e essa preocupação. Que alguém nesse governo do Estado, que a mídia divulgue, que alguém nos escute, porque faz medo o que está para acontecer. Muito obrigado, senhor presidente. Parabéns, deputado Davi. Deputado Silvio, Vossa Excelência está inscrito. Qual a sua tribuna? Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, o motivo que me traz na tribuna na tarde de hoje, primeiro, parabenizar todos os organizadores da 9ª Bienal, do qual pude visitar no último domingo e constatar pessoalmente o sucesso que foi esse grande evento. Queria parabenizar o FAO e a todos que, de uma maneira ou de outra, contribuíram com o sucesso da Bienal. Tivemos oficinas, apresentações, teatro, lançamentos de livros, e quero até parabenizar o escritor Diógenes Tenório Júnior pelo lançamento do seu livro, que foi um sucesso junto à Academia Alagoana de Letras, mais um livro
que o Dr. Diógenes Tenório Júnior lança aqui no Estado, e, em seu nome, parabenizar todos os outros escritores que aproveitaram a oportunidade e fizeram o lançamento de seus livros também. Gostaria, senhor presidente, também, nesse momento, solicitar do presidente da Comissão de Fiscalização e Controle que pudéssemos chamar aqui na Casa de Tavares Baixos a Equatorial, para que pudéssemos ter uma reunião junto com os panificadores do Estado de Alagoas, porque, infelizmente, estão havendo cortes nas panificações em dia de sexta-feira, com as contas pagas, sem ter o direito, o empresário ter o direito de contra-argumentar. Simplesmente a equipe da Equatorial vai lá, corta a energia. Primeiro, o dono da panificação passa pelo vexame de que todo mundo que está lá pensando que ele está devendo sem ele dever. E não adianta ele mostrar as contas pagas, porque a equipe da Equatorial corta do mesmo jeito. Então, eu gostaria de pedir ao deputado Marco Barbosa, da Comissão de Fiscalização e Controle, da qual também faço parte, de convocarmos aqui a Equatorial novamente, convidarmos aqui a Equatorial novamente, para podermos, junto com os sindicatos panificadores e a Associação dos Panificadores, pudéssemos conversar e tirar alguns procedimentos, senhor presidente, para que isso não pudesse vir a ocorrer. Quero também, senhor presidente, aqui nesse momento, parabenizar o governo do Estado de Alagoas, porque na última semana foi entregue a premiação do Escola 10. Participei no Palácio, junto com o governador, com o vice-governador, secretário da Educação, dezenas de prefeitos, mais de 20 milhões foram entregues, e graças a Deus os prefeitos agradeceram demais ao governo do Estado. Só ouvimos elogios quanto à educação do Estado de Alagoas, colocada pelos prefeitos ali presentes, pela Undine e também pelos coordenadores do interior do Estado, das prefeituras, das regiões, enfim, estudantes. Acho que esse trabalho do Escola 10, dessa premiação, contou também com a participação dessa casa. Quero agradecer em meu nome, como deputado, a todos os deputados que tiveram aqui de forma rápida, célere, a votação do projeto enviado pelo governo do Estado e que pôde propiciar o dia que foi festivo na última semana. Além disso, os prefeitos também estão, todos eles, se empenhando para que as próximas premiações eles também possam obter mais recursos para mais investimento no seu município. Muito obrigado, senhor presidente. Passo a palavra ao deputado Davi Maia. Deputado Silva, essa alerta que o senhor fez a respeito da Vossa Excelência fez a respeito da Equatorial é muito importante, porque isso está sendo rotineiro. E como é uma equipe automática, então o cara já chega a meter a caneta. Mas a gente tem que urgentemente aprovar a lei do deputado Galba Novaes, que está nessa casa. A gente já fez a primeira votação e a primeira discussão. Porque ela corrige uma lei que a Assembleia já tinha preparado antes. E notificar as pessoas antes de cortar isso? Notificar e impedir que o corte aconteça na véspera do final de semana, na véspera de feriado. Porque assim você impossibilita do cara ir lá e pagar e quitar. Vossa Excelência sabe qual o número do projeto? Eita, senhor presidente, o senhor me não, vai ser me dado daqui a pouco. Eu passo já. Porque a gente precisa corrigir isso. Porque o que a lei antiga dizia, senhor presidente, que essa casa aprovou? Se a equipe tivesse uma equipe de plantão, ele podia meter a tesoura para cima, inclusive sábado, domingo e feriado. Isso desde a época da Eletrobras. Se ele que fica uma equipe de plantão em Marcel, o cara corta a energia do cara e Santana do Ipanema. Daqui que essa equipe de plantão chega lá para religar, já se foi. É uma equipe de plantão para religar. É. Aí a gente tem que corrigir isso e impedir que os cortes aconteçam em dias de feriado, final de semana e véspera de feriado. Muito obrigado, senhor deputado Silva. Agradeço a parte do deputado Davi Maia. Realmente é um absurdo. Os empresários estão sofrendo e imagino também o que está acontecendo com a população. Então, é preciso que essa casa novamente convide a Equatorial para se fazer presente e possamos tirar pelo menos algum fato alguma forma de trabalhar que não venha prejudicar tanto assim os nossos empresários. Pois não, deputada João? Boa tarde, deputado Silvio Camelo. Eu gostaria de, em primeiro lugar, ressaltar a importância da Bienal para o Estado de Alagoas. Ressaltar também, senhor presidente, que a Bienal este ano aconteceu na rua, no bairro de Jaraguá. Importantíssimo, eu tive a oportunidade de ir lá,
de ver como aquele bairro abraçou todos os alagoanos e alagoanas que lá estiveram. A gente vivenciou a história que está ali naquelas casas, naqueles espaços históricos de um bairro que foi tão importante para Alagoas e para a nossa capital. Então, dizer que a Universidade Federal de Alagoas não só mantém, deputado Silvio Camelo, a tradição de fazer a Bienal, e aqui eu gostaria de também dar a importância do governo do estado em ter patrocinado o evento, principalmente através da FAPEAL. O governo do estado foi decisivo na realização da Bienal com relação ao apoio institucional, e a universidade está de parabéns, porque não só trouxe a Bienal para a 9ª edição, como também proporcionou a oportunidade de muitos alagoanos vivenciar o bairro do Jaraguá, um bairro extremamente importante. E com relação à Equatorial, eu acredito que essa casa tem sim a necessidade de chamá-la. Eu acho que o diálogo é sempre importante. O deputado Davi Maia já teve a oportunidade de conversar com a Equatorial. A semana passada eu tive a oportunidade de ir até a Equatorial para falar sobre um assunto pertinente aos agricultores, aos pequenos agricultores. Eu fui extremamente bem recebida, inclusive com uma demanda dos secretários municipais de agricultura, senhor presidente, no sentido de proporcionar o acesso ao desconto tarifário que têm os pequenos agricultores. Então, a possibilidade de realizar uma parceria entre os municípios, através das secretarias de agricultura e a Equatorial, para fazer o cadastro dos agricultores que teriam direito ao desconto tarifário. Então, a Equatorial se mostrou aberta, acolheu a reivindicação, e eu tenho certeza que nos próximos dias ela será atendida. Assim também a reivindicação de Vossa Excelência, e conto com o nosso apoio incondicional de estar ao seu lado nessa proposição. Agradeço a parte da nobre deputada Jó Pereira, e vamos conversar com o presidente da Comissão de Fiscalização e Controle, deputado Marco Barbosa, para podermos marcar a reunião na comissão com o pessoal da Equatorial e o sindicato e a Associação dos Panificadores. Mais algum deputado? Então, agradeço, senhor presidente. São essas minhas palavras na tarde de hoje. Obrigado, deputado Silvio. Deputada Jó, quero me solidarizar com Vossa Excelência sobre a questão da visita do secretário e pedir desculpa se eu tivesse sido o transacionado, feito esse acordo. Eu tinha lhe avisado, eu não sabia. E para evitar esse tipo de coisa, vamos fazer assim. Os convites que tem dos secretários, vamos anunciar uma semana antes do dia, para todo mundo se planejar. Vossa Excelência merece essa atenção e foi uma falta de coleguismo. E aí eu me incluo, a responsabilidade é minha, mas foi uma falta de coleguismo. Não custava nada ter lhe dito que ele vinha na quarta, na quinta, na sexta. Mas vamos corrigindo as arestas, tá certo? E dizer também sobre o pronunciamento de Vossa Excelência, fazer uma homenagem a uma pessoa. E Vossa Excelência citou o artigo 159 da Constituição, na sua linha C do inciso 1º. Quem colocou isso aqui na Constituição foi Teotônio Vilela. E tem um discurso brilhante de Teotônio. Não queriam colocar isso aqui na Constituição. E Teo era senador na época constituinte, lutou bastante lutou bastante para colocar isso aqui, e fez um discurso extraordinário, o maior discurso que ele fez em toda a carreira política que ele teve, que não foi curtinha, foi longa, mas nesse dia ele estava inspirado e conseguiu essa grande vitória que, infelizmente, até hoje nunca foi materializado. Esses recursos existem para ajudar o semiárido, mas falta uma lei para... Se é uma norma contida, nós chamamos de norma contida, falta uma lei para regulamentar, essa lei nunca foi feita, foi produzida pelo Congresso. E o semiárido, que é a maioria da região alagoana, por exemplo, como a senhora falou, e crescente, veja que coisa, não viu esses recursos aparecerem de verdade. Então, parabéns a Vossa Excelência, e conto com a minha solidariedade para nós chamarmos aqui de novo o secretário e fazer um novo encontro, que foi muito bom, inclusive, ele gostou. Deputada Jó. Agradeço a Vossa Excelência, eu tenho certeza que foi
uma falha de comunicação entre o líder do governo que organizou até, né, o encontro e a devida comunicação a tempo para que a gente pudesse estar presente. Mas queria dizer a Vossa Excelência, com relação ao semiárido, aqueles que estudam o avanço do semiárido dizem que Recife, a cidade do Recife, daqui a alguns anos, estará incluída dentro do que nós convencionamos, do que caracteriza o semiárido. Já pensou? Já pensou? Na beira da praia. Beira da praia. Então, assim, é importante que a gente tenha atenção e que o Congresso Nacional também olhe para essa importância que o Constituinte deu à região, ao semiárido, porque conhece e sabe das dificuldades que o povo do semiárido enfrenta e que a gente regulamente para que seja possível trazer recursos para proporcionar o desenvolvimento daquela região. Sim, é o nosso desejo. O líder do governo não foi o culpado pela reunião de quarta. Vamos fazer assim, o erro, deputada Jó, o erro, quando acontece da nossa querida plenária, culpe o presidente. E os acertos ficam diluídos para os senhores deputados. Eu fico com esse outro. Nosso líder do governo fez apenas a ponte de convidar o secretário, e o secretário foi quem disse o dia que vinha. E faltou a comunicação, mas conto com a minha solidariedade e aceite as minhas desculpas, tá certo? Em nome da Assembleia Legislativa. Amanhã nós temos algum secretário essa semana para vir? Eu vi, me disseram aqui. Não tem, né? Ok. Então amanhã temos alguma sessão especial? Não temos. Então temos apenas a nossa sessão ordinária, que será às 15 horas, horário regimental. Convoco os senhores deputados para ela, encerro a presente sessão e agradeço a presença de todos. Muito obrigado.